Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão antes de terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 21, nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo de 34 até o capítulo 9, versículo 1, nós temos aqui algo maravilhoso. E hoje a primeira leitura, que é a leitura da Torre de Babel, ela vai imensamente nos ajudar na compreensão desse evangelho. E nós comentaremos também um pouco. Jesus começa hoje dizendo: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Aqui já começa o cartão de visita do ser cristão. Renunciar a nós mesmos. Irmãos, isso aqui pode parecer algo que a gente olha assim, poético, tranquilo, mas isso daqui requer uma força que vai além das forças naturais. Inclusive, nós precisamos pedir ao Senhor a graça de fazer isso. Não é um esforço humano renunciar a nós mesmos. Não, como aquela pessoa que tem o vício do alcoolismo e ela diz assim: o dia que eu quiser parar, eu paro. Não para. O dia que eu quiser parar de fumar, eu paro. Não para. Só pela nossa força? Não. Aqueles que disseram, eu vou parar hoje, saiba, por trás dessa decisão sua, tem a graça de Deus atuando aí. Porque nós não temos força suficiente para isso. Para renunciar a nós mesmos, a nossa vontade. E isso vai além. Isso significa dizer, renunciar até os nossos sonhos. E eu não estou dizendo aqui renunciar só a coisas ilícitas. Porque isso é obrigação nossa. E para isso também nós precisamos da graça. Mas eu estou dizendo renunciar a coisas lícitas. Abrir mão de coisas que são direito nosso. Por causa da glória de Deus. E se a gente não entende isso, por que muitas pessoas não entendem, por exemplo, o celibato? Nossa, é um absurdo, o padre não casa, né? Não. O sacerdote celibatário, que é o sacerdócio católico, ele é assim, né? Ele é um abrir mão de algo que é justo. Uma família, mulher, filhos. Ora, isso não é querido por Deus? Claro. Claro que é querido por Deus. Isso não diminui o sacramento do matrimônio, porque isso é vocação, é aqueles que Deus chama. Aqui tem a beleza. Deus, nós na igreja católica, nós não nos escolhemos para as coisas. Não, é Deus a que nos escolhe. E o sacerdócio não é para todos. É aqueles homens que Deus chama. Então, entender o celibato é entender que aquele homem, ele fez uma escolha. Ele abriu mão, renunciou a si mesmo. Ele abriu mão de algo que é justo, que é bom, que é querido por Deus, a família, por algo maior ainda. Porque no céu não haverá casamento. No céu não haverá matrimônio, porque o matrimônio é com Deus. Jesus disse, não. Quando perguntaram, aquela mulher que teve 7 maridos, no céu ela será marido de quem? Se os 7 foram casados com ela aqui na terra e os 7 morreram, e depois morreu a mulher também por fim. Jesus diz, no céu não haverá casamento, não se darão em casamento. No céu nós seremos como os anjos. Jesus está dizendo então que não é ser como os anjos na natureza angélica, mas nós seremos como um anjo no modo de viver dos anjos, no modo de contemplar a Deus. Então essa questão
O casamento, ele não é eternamente, como alguns pensam, né? Casados eternamente. Não. No céu não tem casamento. Nós vamos saber quem foi a nossa esposa, nossos filhos, mas lá será outra realidade. Então nós conseguimos entender o celibato, que é abrir mão de algo que é lícito, que é justo, por causa de algo maior ainda. Inclusive, o celibato já é um prelúdio daquilo que nós viveremos no céu. Como as bem-aventuranças que nós lemos aí domingo passado, né? Como as bem-aventuranças já é um prelúdio daquilo que nós viveremos no céu. Mas claro, o mundano insensato não consegue entender isso. Eu estava uns dias aí na rua, uma pessoa me perguntou, né, mas eu não entendo isso, a família não é algo bom? Por que padre não pode casar? E eu fui dar essa explicação. Isso não é um dogma de fé, mas é uma questão bem concreta da igreja. Bem concreta, porque nós estamos morrendo para nós mesmos por causa de algo maior, que é a glória de Deus. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse vai salvá-la. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele vem a perder a sua vida? Foi a frase que Santo Inácio de Loyola disse para São Francisco Xavier. Francisco, de que adianta você ganhar o mundo inteiro? Porque Francisco queria ser um retor, uma espécie de advogado da época, ele era um nobre, ele era uma pessoa de posses. E Santo Inácio de Loyola diz isso para ele. Essa palavra cortou o coração de São Francisco Xavier, e ele se tornou um dos maiores evangelizadores da igreja. Um colosso, uma potência evangelizadora, porque essa palavra flechou. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vem a perder a sua vida? Isso está tudo ligado. E aí a gente consegue entender a primeira leitura de Babel, a confusão. Deus desceu e confundiu a língua dos homens. Por quê? Porque os homens queriam chegar a Deus sem Deus. Os homens queriam ser Deus sem Deus. Ora, esse é o pecado angélico por excelência. Da soberba, da arrogância, da prepotência. Esse é o pecado de Lúcifer por excelência. De querer chegar a Deus, de querer ser Deus sem Deus. E aí, por isso Babel é o sinônimo de confusão. Nós estamos vivendo hoje, amigos, no meio de uma grande Babel. No meio de uma grande confusão. Aonde os que estão de fora, esses aí já estão confundidos mesmo, mas também há uma grande confusão dentro da igreja. Há uma grande confusão dentro da igreja em torno de detalhes, em torno de coisas que não são as mais importantes. Há uma confusão generalizada, cada um levantando para si a sua torrezinha de Babel. Uns dizem, não pode comungar na mão, só pode comungar na boca de joelho, quando a igreja não diz isso. Outros dizem, só pode comungar na mão, porque, mas como a igreja também não diz isso, e é uma confusão, um fica dizendo que isso aqui é certo, outro fica dizendo que isso é certo, aí o outro diz que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Quanta perca de tempo, meu Deus, quanta perca de tempo com detalhes, com coisas, e pior, muitas delas que a igreja não diz. Então as pessoas estão aí levantando, levantando questões, fazendo as suas verdades, criando o seu mundinho. Tudo isso esconde uma grande soberba do coração dos filhos de Deus. A meditação do Evangelho não é aqui para causar uma influência. Eu não sou um influenciador de nada. Eu sou um profeta de Deus. Eu sou alguém que gosta de pregar a palavra. Eu sou alguém que gosta de viver a palavra. Mas jamais direi aqui algo que a igreja não diz. Jamais procurarei induzir as pessoas naquilo que a igreja não diz. Que isso? Que pretensão é essa? Trazer o meu modo de vida para as pessoas? Não. Cada um tem o seu chamado. Quem quiser seguir Jesus, esse é o chamado universal. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas que nós estamos vivendo numa Babel nos dias de hoje. Estamos. Fora e dentro da igreja. Confusão generalizada. Cada um levantando seus pontos de vista
diante daquilo que a igreja não disse, diante daquilo que Jesus Cristo não falou, diante daquilo que não é a doutrina oficial da igreja, as pessoas ficam sustentando modelos de vida. A grande beleza de ser igreja é viver a diversidade na unidade. Nós não somos um quartel fardado. Cada um tem a sua espiritualidade. Que bonito a espiritualidade dos beneditinos, glória a Deus. Que bonita a espiritualidade dos arautos do Evangelho, glória a Deus. Que bonita a espiritualidade da renovação carismática católica, glória a Deus. Que bonito a espiritualidade carmelitana, glória a Deus. Tudo isso é a igreja de Jesus. Tudo isso faz um bem imenso à igreja de Jesus, cada um no seu carisma específico. Quem aqui está certo, quem está errado? Todos estão certos. Todos estão seguindo Jesus Cristo. Cada um no seu chamado. E isso aqui é unidade, não é Babel. Babel acontece quando as pessoas ficam olhando para as outras expressões e ficam criticando e dizendo que tem que ser do modelo dele. Não, não é do modelo do outro. É do modelo que Jesus nos chamou a viver. Você tem uma espiritualidade carmelitana? Viva ela. Você tem uma espiritualidade mais monástica? Viva ela. Você tem uma espiritualidade carismática e extrovertida? Viva ela. Porque tudo isso é a igreja de Jesus Cristo. E nada disso é Babel. Isso é a diversidade na unidade. Na unidade. Quer seguir a Jesus? Renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.